Salve, salve, nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você for novo, já se inscreve, deixa o like para fortalecer. Tá chegando aí agora, deixa o seu like, se inscreve para ficar por dentro de todas as novidades sobre o nosso Coringão, tá? Tivemos aí a vitória sábado contra a equipe do Ceará. Vou trazer todas as atualizações para vocês e já peço que me sigam em todas as redes sociais. Tem os links aqui embaixo na descrição, tá? No vídeo de amanhã vou trazer um pouco de como foi o pré-jogo lá na arena, tá? Que o John esteve presente antes aí da partida entre Corinthians e Ceará. Cheguei lá 3 horas antes, fiz algumas visitas lá dentro da Neoquímica Arena. Quem me acompanha pelas redes sociais já viu um pouquinho, tá? E aí eu trago amanhã para vocês, vou explicar, trazer aqui os vídeos também, e aí a gente vai interagindo, certo, rapaziada? Já quero saber a opinião de quem viu lá no meu Instagram, família. Bom, o Corinthians venceu o Ceará sábado por 1-0, tá? Vitória importante, a gente já subiu uma colocação aí dentro da tabela. O Flamengo perdeu do Coritiba, então a gente já ultrapassou o Flamengo. Continua com a mesma pontuação do Fluminense e a 3 pontos da equipe do Internacional. Tá? Temos mais 2 rodadas aí do Brasileirão. Corinthians ainda pega a equipe do Coritiba e depois pega o Atlético Mineiro em casa na última rodada. Tá? Então 2 jogos importantes aí para nossa equipe. E no jogo de sábado contra o Ceará, foi aquela goleada padrão Corinthians. 1-0. 1-0. Simples, aos 44 aí, né, do segundo, né? Bem na reta final do jogo. Só que assim, o começo da partida foi um pouco tenso, tá? O Ceará criou algumas oportunidades, um chute de fora que pegou na trave, uma outra finalização que o Cássio fez uma defesaça, uma defesa assim muito importante. E aí foi a hora que o Corinthians colocou a bola no chão e começou a jogar bola. Passe pra lá, passe pra cá, movimentação e tal. Tivemos a primeira finalização com o Yuri Alberto. Um chute que o goleiro pegou, tá um chute cruzado. Depois tivemos um lance, acho que cara a cara do Yuri, que ele perdeu também. Tivemos a chance do Renato, que mandou a bola no travessão. Tá? Então, o Ceará teve um bom início de jogo e depois o Corinthians tomou conta. Eu acho que até o final do primeiro tempo estava um pouco equilibrado. Na hora que volta pro segundo tempo, só Corinthians. Posse de bola, movimentação, criando jogadas e o gol não saía por nada. O gol simplesmente não saía. Roger Guedes bateu falta no travessão, tivemos outras oportunidades com outros atletas, finalização de fora, de dentro da área, e tentando. Até que saiu o gol do Corinthians, outra ótima inversão do Fausto, ditando o ritmo do meio-campo do Corinthians, achou o Fagner sozinho pela ponta direita, que foi uma jogada muito forte do Corinthians no jogo. O Fagner consegue limpar o marcador, faz o cruzamento, o zagueiro dá o carrinho, né, pra cortar, quase manda contra. Ele meio que se embanana ali com o goleiro, a bola vai entrando, o goleiro, o João Ricardo, né, tenta tirar a bola, né, vai pra dar o tapa pra tirar a bola, só que o Yuri já tá em cima dele, ele joga a bola no Yuri e a bola entra. Um gol chorado, tá, mas que garante os 3 pontos pro Corinthians. Garante os 3 pontos pro Corinthians. Agora eu quero chamar a atenção pra uma coisa. Arbitragem extremamente fraca no jogo de sábado. Extremamente, assim, em todos os pontos. É feio ver esses caras apitarem jogo. Marcando impedimento. A primeira finalização boa do Corinthians foi do Yuri, que ele chutou, o goleiro espalmou para escanteio. O que o árbitro deu? Tiro de meta. Um monte de cartão. Sai distribuindo cartão. Não pode falar com ele, não pode... Nada. Cartão. Tá? Inclusive eu tenho aqui os desfalques para a próxima partida. Fagner e Fábio Santos tomaram amarelo, estão fora da próxima partida. O Fagner foi uma falta bem no começo do jogo e o Fábio Santos foi por uma reclamação. Eu acho que o Robert Renan tinha feito uma falta e tomou amarelo. O Fábio Santos foi para reclamar, ele deu amarelo também. E de uma falta que eu não acho que foi, tá? Do Robert Renan. Aí ele dá o amarelo pro Robert e dá o amarelo pro Fábio Santos. Punem 2 jogadores no mesmo lance, que na minha opinião ele errou. Tá? Então assim, é difícil, cara. Difícil. E lateral, a bola não sai, os caras dão o lateral.
Cara, é feio, 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 feio de ver. Mas, como eu coloquei pra vocês, um jogo que começou complicado, o Corinthians conseguiu descomplicar e garantiu os 3 pontos. Objetivo, tá? Objetivo alcançado, mais 3 pontos. Temos aí mais 2 desafios. E é isso, rapaziada. Quero saber a opinião de vocês. Não vou me estender muito nesse pós-jogo, porque tem bastante novidade, tá? Já trouxe aqui a questão do Fagner e do Fábio Santos. Não jogam contra o Coritiba, tá? Tomaram aí o 3º amarelo, como eu havia avisado pra vocês. Pra lateral direita, temos a opção do Bruno Mendes ou do Rafael Ramos, tá? 2 opções aí importantes, vamos colocar assim. Peça de reposição pra direita, acho que tá tranquilo. Agora, pro lado esquerdo, o titular foi o Lucas Piton. Sentiu uma fisgada na coxa, pediu para sair. Pediu a substituição. Entrou o Fábio Santos. Tomou o amarelo por reclamação. Tá fora do próximo jogo. O Lucas Piton é dúvida, não deve jogar também. E aí a gente tem as opções. Bruno Melo, craque da bola. Ou Guilherme Biro, para ser improvisado ali como lateral esquerdo. Não sei qual vai ser a opção escolhida pelo Vitor Pereira. Ele pode tentar improvisar o Robert Renan ou o Raul Gustavo, tá? São opções aí também. Mas acho que ele vai de Bruno Melo, tá? Acho que ele vai de Bruno Melo. São 2 atualizações importantes aí pra gente já saber pro próximo jogo de quarta-feira entre Corinthians e a equipe do Coritiba fora de casa, tá? Fora de casa. Bom, agora vamos aí pra coletiva de imprensa do Vitor Pereira, tá? Ele falou sobre o Ramiro, que inclusive foi titular no jogo de sábado. O ataque foi Ramiro, Yuri e Matheus Vital. Eu até perguntei lá no Instagram, vou perguntar aqui pra vocês também, se vocês concordaram, tá? Ou concordam com a opção aí do Vitor Pereira de deixar o Roger no banco. Vou trazer a justificativa aqui também do Vitor Pereira, tá? A explicação dele pra isso. Mas assim, do lado esquerdo, gostei do Matheus Vital. Criou jogadas importantes, tá? As 2 melhores chances do Corinthians no primeiro tempo saíram do pé dele. Ele dá o tapa pro Yuri sair cara a cara e finalizar cruzado. Na outra, ele dá o lançamento pro Ramiro, que ajeitou pro Yuri finalizar de frente pro gol e também não fez o gol, tá? Mas aí, essa puxada dele pra dentro criou boas oportunidades pro Corinthians. Já o Ramiro, do outro lado, é um cara extremamente limitado. Extremamente limitado. Não finaliza bem, não tem um bom cruzamento, não tem um bom drible. Só que, na hora de fazer a pressão, ele é um cara que não dá descanso pro lateral. Ele corre pra caramba. E aí, foi nesse sentido o comentário do Vitor Pereira. Ele falou o seguinte: eu, se fosse o presidente do Corinthians, renovaria já com ele. É o tipo de jogador que eu gosto. Treina e joga da mesma forma, entrega total. Tem a cara do Corinthians, o Corinthians é isso. E aí, na questão da entrega, realmente, o Ramiro é um cara que não para de correr. Corre, vai, tenta, busca. O problema do Ramiro é quando a bola tá no pé dele. Ou quando a bola vai pra ele e ele tem que tentar dominar a bola. Aí é um problema seríssimo do Ramiro. Uma questão é, se a nossa diretoria chegar com ele, conversar, conseguir negociar, diminuir o salário dele, eu acho que vale a pena. Pra você ter no elenco. Você diminuindo o salário dele, bacana. Agora, não dá pro Ramiro ganhar 500 mil reais no Corinthians, tá? Aí é difícil. Aí complica pra gente. Quero saber a opinião de vocês, se vocês renovariam ou não o contrato do Ramiro para a próxima temporada. Lembrando, se o Corinthians não renovar, ele sai de graça agora no fim do ano. Bom, agora falando sobre Roger Guedes. Ele deu uma entrevista aí no fim da partida, tá? Ele falou, ó, parte da imprensa tenta rachar o grupo, falaram que líderes citaram meu nome, o Vitor vai decidir com a família dele e é uma coisa pessoal dele, não tem descontentamento nenhum do elenco com ele. Se tivesse alguma coisa, não estaríamos ganhando os jogos. Trouxe aqui pra vocês, tá, uma notícia do Globo Esporte, que alguns líderes do elenco estariam descontentes com essa indecisão do Vitor Pereira. Primeira coisa que eu coloquei aqui em xeque. Quais são esses líderes? O próprio Roger falou que citaram o nome dele. Na matéria que eu li, não citam, tá? Vi muitos torcedores falando, acho que é o Roger, acho que é o Fagner, tá?
Foi o que eu coloquei. Se tem algum jogador descontente com isso, traz pra gente. Mostra e explica. Esse jogador aqui tá descontente, que aí a gente vai perguntar pro jogador. No que isso está te atrapalhando dentro de campo? Vai ser a primeira pergunta. E aí o Roger, tá, para não entrar em polêmica, vem e fala que não existe descontentamento com o Vitor Pereira dentro do elenco. Primeiro ponto. Tá? E aí, dentro até dessa narrativa, o pessoal colocou: ai, os líderes estão descontentes com o Vitor Pereira, e aí ele colocou o Roger no banco. Já vou trazer aqui a explicação do Vitor Pereira quanto a essa questão do Roger Guedes. Ele falou: o Roger tem caído um pouco pela sequência grande de jogos. Obrigamos a jogar quase sempre 90 minutos. Deixou de ser o desequilibrador. Nos últimos jogos, não o vi ao mesmo nível. Achamos que ele tinha que descansar. O Vital é mais forte do lado esquerdo. Do lado direito não é o mesmo jogador. Pé pra dentro com o pé direito. Pela direita, ele tem mais dificuldades. Optamos por um jogador rotativo, que é o Ramiro. Faz o facão, vai buscar, reage e pressiona. Eu gostei muito do jogo que ele fez. Tiramos o Vital pela sequência, que não está habituado. Era o momento para ele começar a cair pelos jogos que fez em sequência. Então é rotatividade ali dentro do ataque. A questão é, o nosso elenco é fraco. Para você tirar o Roger, quem entra é o Ramiro, porque o Matheus Vital já vinha jogando pelo lado direito, sim. Então ele joga o Vital para a esquerda, que é o lado que ele está habituado a jogar, e põe o Ramiro na direita. Se a gente tivesse uma opção positiva para jogar ali pelo lado direito, a gente não perderia tanto. Mas, obviamente, que aí a manchete, a notícia é: Vitor Pereira tira o Roger e coloca o Ramiro. Pô, na hora que você olha isso daí, dói os olhos. Mas é um ponto importante. O Roger deixou de ser o desequilibrador. Nos últimos jogos ele não vem bem. E aí o próprio Vitor Pereira colocou uma sequência muito grande de jogos. Certo? Então optou por descansar o jogador. Simples, tá? Agora temos mais 2 jogos. Roger deve ser aí o titular nas 2 partidas. E é isso. Tá? É isso. O Vitor Pereira falou também sobre o Fagner. Ele falou, ó, Fagner fez um jogo de altíssimo nível, um dos melhores da temporada. Foi o Fagner de que tanto ouvi falar. E a gente realmente fala do Fagner e tudo mais, e ele trouxe isso. Foi um jogador que desequilibrou na parte ofensiva. As melhores jogadas do Corinthians foram com o Matheus Vital, tá criando, e quando o Corinthians estava todo lado esquerdo, invertia a bola no Fagner na direita sozinho. Tá? O Fagner atacou muito mesmo. Tá? E aí o Vitor Pereira também comentou, mais uma vez, sobre a permanência ou não. A torcida sabe o que está em jogo, eles sabem qual é, o que é a base da minha decisão, sabem que eu gostaria de ficar, mas tenho que... Estamos a tratar das coisas. É simples. Ele quer ficar, a diretoria quer que ele fique, mas... ele precisa trazer a família dele para cá. Simples, ele tá negociando com a família dele para eles virem para cá, ficar mais próximo dele, tá? Ficarem mais próximos aqui dele, e simples. Simples. Ele até comentou, né, sobre a questão da culinária aqui do Brasil. Ele falou, ó, tem que ser carne. É a base da culinária brasileira. A carne aqui é muito boa. Minha família vem de férias, eu também estou precisando de férias, preciso que eles venham, fundamentalmente é para estarmos juntos. A culinária vai depender da região a que formos, tá? E aí o Thiago Salazar, da Gazeta Esportiva, comentou sobre essa situação aí da família dele vir para o Brasil. Ele falou, ó, a situação envolvendo a família do Vitor Pereira tem mais um problema. A esposa do técnico estaria com receio de se mudar para o Brasil por medo de cair em depressão. E aí é uma questão muito delicada, extremamente delicada. Por quê? A gente já vem acompanhando que a família dele não vem passando por uma situação tranquila, tá? Uma situação extremamente conturbada. A tentativa dele seria trazer a família para cá, para ficar mais próximo, só que realmente é uma questão muito complicada, tá? Dessa situação da esposa dele não estar confortável, você mudar de país, conhecer uma cultura nova, buscar novos amigos, porque você vai vir para uma cidade nova,
não conhece ninguém, não conhece os lugares. Um ponto positivo é que a língua é bem parecida, né? Então não teria tanta dificuldade assim. Mas é uma cultura diferente. Os seus amigos que você conhecia, você vai ter que buscar novos amigos no país, tá? Realmente uma situação de adaptação. E não é fácil, tá? Não é fácil. A gente coloca aqui como... faz parte da profissão e tudo mais, faz parte da profissão do Vitor Pereira. Da esposa, dos filhos, a gente não sabe, tá? Até que ponto estão predispostos a isso. Tá? Então, assim, o Vitor Pereira está buscando essa negociação com a família, está tentando trazer a família dele para o Brasil para que ele continue aqui. Tá? Então a gente aguarda, respeita a decisão dele e vai torcendo para que dê tudo certo, que a família dele se adapte ao Brasil, que goste daqui. E eu acho que essa viagem deles para cá é meio que para sentir um pouco o país, tá? Se a gente for receptivo, se eles gostarem daqui, a chance do Vitor ficar só aumenta, família. Bom, agora rapidinho falando sobre a lista da Copa do Mundo. Hoje, nessa convocação aí, já deve até ter saído a convocação do Tite para a Copa do Mundo. E temos Cássio e Renato Augusto na pré-lista. São os jogadores aí que estarão aptos a estar na lista para a Copa do Mundo. Minha opinião agora, tá? Antes disso, Cássio e Renato Augusto, tá? São os jogadores do Corinthians que estão nessa pré-lista. Cássio e Renato Augusto. O Fagner não está. Tá? E aí, na minha opinião, muito por conta das lesões do Fagner dentro do ano, tá? Se ele tivesse feito uma temporada jogando aí a maioria dos jogos, estaria na lista e muito provavelmente seria até convocado para a Copa, tá? Acho que o Fagner teria mais chances do que em 2018, mas é a situação que a gente tem hoje. Cássio e Renato Augusto nessa pré-lista. Caso, é uma lista de 55 nomes, só 26 vão para a Copa. E aí, fica até o dia 23 de novembro. Se tiver alguma lesão, o Tite pode escolher algum desses jogadores dessa pré-lista. Pra mim, tá? Pra mim, não é o momento mais do Cássio. Pra mim, o Tite já fechou os 3 goleiros dele há muito tempo. E o Renato também, na lista dos 26, não tem espaço, na minha opinião. Tá? Caso tenha alguma outra lesão, a gente teve a do Coutinho, tá? Inclusive ontem. Caso tenha alguma oportunidade, infelizmente, em questão de lesão e tudo mais, pode ser que ele chame um dos dois. Mas, nessa situação, Cássio e Renato na pré-lista. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, agora rapidinho antes das últimas 2 notícias, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem um like para fortalecer. Ó, para vocês verem, tentei adiantar ao máximo aí, fiz um pré-jogo rapidinho e mesmo assim tem bastante coisa. O Alessandro falou sobre a tentativa do Corinthians em contratar o Maicon em definitivo. Ele falou o seguinte, ó: já estivemos com o staff do Maicon, o presidente presencialmente já conversou com o atleta e disse o quanto gostaria da permanência dele. É uma vontade não só do presidente, mas do torcedor corintiano e a nossa. Iniciamos um papo com o Shakhtar para entender quais são as possibilidades para que o atleta possa permanecer. Gostaríamos muito, assim como fizemos lá atrás, de ter uma contratação muito próxima e pudéssemos ter o Maicon em 2023, porque é um atleta espetacular e que teve muitos problemas na temporada. É um atleta que a gente já manifestou a vontade de permanência conosco, vamos seguir tratando, conversando e fazendo todos os esforços possíveis. Tá? Então, naquilo que a gente conversou sobre a permanência ou não do Maicon, a nossa diretoria quer que ele continue. E só para trazer aqui uma explicação sobre o que eu falei essa semana, na questão de Duqueiroz ou Maicon, é o seguinte: se o Corinthians escolhe, não, permanece o Duqueiroz e o Maicon não fica, o Corinthians não recebe nada, porque o Maicon está emprestado. Se o Corinthians resolve vender o Duqueiroz, comprar o Maicon, a gente ganha um dinheiro bom em cima do Du, compra o Maicon e ainda sobra um dinheiro. Agora, se o Corinthians decide manter o Duqueiroz e ainda assim contratar o Maicon, a gente tem que tirar o dinheiro do bolso e contratar o Maicon, tá? Foi nesse sentido que eu falei. Se tem que escolher um, eu acho que compensa a gente vender o Du, contratar o Maicon e ainda sobra um dinheiro para algumas outras contratações, tá? Essa foi nesse sentido que eu pensei. Se tem que escolher um, mantém o Maicon, tá? Contrata o Maicon.
Bom, e aí falando sobre Yuri Alberto, tá? O Alessandro trouxe o seguinte. Não existe nenhuma negociação, intenção ou movimento em cima do Pedro Raul ou do Arthur. Existe, na verdade, uma intenção gigantesca do Corinthians de fazer todos os esforços possíveis para a permanência do Yuri. Se há alguma força no Corinthians hoje no mercado, tem que ser voltada completamente para o Yuri Alberto. Então o Alessandro, que já é experiente nesse sentido, traz o quê? Tira o foco do Pedro Raul, tira o foco do Arthur. São jogadores que o Corinthians tem interesse, tá? A gente sabe que o Corinthians tem interesse, tem negociações, principalmente com o Pedro Raul. Só que, o que ele faz? Não vou chegar aqui pra mídia e falar, não, estamos negociando e tudo mais, porque isso vai valorizar os atletas. Isso vai chamar a atenção dos outros times. Não, despista, finge que não é com você. Não, não tem, não é, não quero, tal. O nosso foco é o Yuri Alberto. Pra mim tem que ser também o Yuri, que é um cara muito importante. A gente viu a atuação dele aí contra o Ceará. É um cara que corre, que tenta, que busca. O gol dele foi nesse sentido. Ele já tinha perdido algumas oportunidades, mas apareceu pro jogo e tentou, e fez o gol como? Na luta. Não desistiu do lance. Foi até o fim. Foi pra abafar o goleiro e fez o gol. Tá? E fez o gol. Então, assim, deve sim existir aí um esforço do Corinthians na contratação definitiva do Yuri. Mas, paralelo a isso, junto a isso, a gente tem a busca por outros atletas. Para mim, a declaração do Alessandro é nesse sentido. Vamos despistar, tirar o foco, mas vamos voltar as atenções para o Yuri. Mesmo a torcida sabendo que a nossa diretoria, o Alessandro, o Roberto de Andrade e o Duílio estão olhando para o Yuri, mas também para outras contratações. Certo, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!